Você quer mais, mas continua aceitando pouco. Quer ganhar mais, mas abaixa o preço. Quer respeito, mas aceita a migalha. Quer uma vida melhor, mas continua se tratando como alguém que merece pouco. E enquanto isso não mudar, nada muda. O problema de muita gente não é falta de esforço. É merecimento baixo. A pessoa sonha alto, mas aceita pouco. Quer crescer, mas continua se colocando para baixo. Quer prosperar, mas no fundo ainda vive como se coisa grande não fosse para ela. E isso aparece em tudo. No dinheiro que entra e some. No relacionamento ruim que ela tolera mais do que deveria. Na oportunidade que aparece e ela deixa passar. No cargo que ela podia pedir, mas não pede. No valor que ela podia cobrar, mas abaixa antes mesmo de ouvir um não. Na vida que ela queria viver, mas continua olhando de longe como se fosse para os outros. Pensa comigo agora. Tem alguma área da sua vida que sempre trava? Dinheiro que nunca para na sua mão? Relacionamento que começa bem e depois desanda do mesmo jeito de sempre? Oportunidade que aparece e você encontra uma desculpa boa para não agarrar? Lugar que você podia ocupar, mas continua esperando alguém chamar? Reconhecimento que podia pedir, mas fica quieto como se fosse errado querer. Se você reconheceu alguma dessas cenas, presta atenção. Isso não é azar. É você aceitando menos do que merece. E enquanto você continuar aceitando pouco, a vida vai continuar te entregando pouco. Napoleão Hill passou anos tentando entender por que algumas pessoas saem do lugar e outras não. E o que ele encontrou não foi só esforço. Não foi só inteligência. Não foi só disciplina. E muito menos sorte. Ele viu que, antes de uma pessoa crescer por fora, ela precisava parar de se tratar como pequena por dentro. Esse é o ponto. Tem gente que quer prosperar, mas ainda se vê como alguém que nasceu para viver apertado. Tem gente que quer ser valorizada, mas continua se oferecendo barato. Tem gente que quer viver algo grande, mas continua aceitando uma vida pequena. E aí nada anda. Porque uma parte da pessoa quer mais. Mas a outra continua aceitando menos. Uma parte diz: eu quero crescer. A outra, em silêncio, responde: não muito. Uma parte diz: eu quero prosperar. A outra responde: até certo ponto. Uma parte diz: eu mereço coisa boa. A outra responde: não exagera. E, no fim, é essa segunda voz que vence a maior parte do tempo. Porque não é o que você fala em voz alta que manda mais na sua vida. É o que você aceita em silêncio. E aqui começa a parte que mais incomoda. Você não começou a aceitar pouco do nada. Ninguém acorda um dia e decide: a partir de hoje eu vou viver abaixo do que mereço. Isso vai sendo aprendido. Um comentário que entrou fundo. Uma rejeição que doeu mais do que deveria. Uma comparação que ficou na cabeça. Uma humilhação que você não esqueceu. Uma fase ruim que você transformou em identidade. Um não que você tomou e transformou em limite. Tudo isso vai juntando. Uma coisa aqui. Outra ali. Mais uma mais na frente. Até virar um jeito de se tratar. E o mais perigoso é que esse jeito de se tratar vai ficando normal. A pessoa passa a se diminuir sem perceber. Passa a aceitar pouco sem perceber. Passa a se colocar por último sem perceber. Passa a se sabotar de um jeito tão repetido que começa a chamar isso de personalidade. Eu sou assim. Eu não gosto de pedir. Eu sou ruim para cobrar. Eu não levo jeito para aparecer. Eu prefiro ficar no meu canto. Eu não nasci para isso. Esse tipo de vida não combina comigo. Percebe? Parece jeito. Mas muitas vezes é só costume de se encolher. Tem gente que chama de humildade o que na verdade é medo de se expor. Chama de prudência o que na verdade é recuo antes de tentar. Chama de maturidade o que na verdade é medo de querer mais. E vai defendendo o próprio limite como se fosse sabedoria. É aí que a coisa trava de vez. Porque quando a pessoa começa a proteger o próprio teto, fica difícil sair dele. Pensa numa situação simples. Você entrega um bom trabalho. Sabe que entregou. Sabe que vale mais. Mas, na hora de cobrar, vem uma voz.
Não pede muito não. Vai assustar. Vai parecer caro. É melhor garantir menos do que perder tudo. E o que você faz? Se corta antes que o outro te corte. Baixa o preço antes de ouvir qualquer objeção. Se diminui antes que alguém te diminua. Se sabota antes que o mundo tenha a chance de fazer isso. Isso é merecimento baixo. Ou então aparece uma oportunidade boa. Uma vaga melhor. Um convite. Uma chance de crescer. Uma possibilidade de ganhar mais. De ser mais visto. De ocupar um espaço maior. E você até se anima. Mas logo depois começa. Acho que ainda não é a hora. Melhor esperar mais. Acho que ainda não estou pronto. Vai que eu não dou conta. Vai que eu me exponho e passo vergonha? E, de novo, o que acontece? Você se puxa para trás. Não porque não consegue. Mas porque, no fundo, ainda não se enxerga vivendo naquele nível. Esse é o teto do merecimento. É o ponto até onde você deixa a sua vida subir, antes de puxar de volta. E isso aparece em área que você nem imagina. Tem gente que não consegue guardar dinheiro porque, no fundo, não se vê como alguém que sustenta a fartura. Tem gente que não consegue manter relacionamento bom porque, no fundo, não se acha digna de amor tranquilo. Tem gente que não cresce no trabalho porque, no fundo, ainda se vê como alguém que serve, mas não lidera. Tem gente que até conquista alguma coisa e mais depois dá um jeito de perder. E depois chama isso de azar. Mas não é azar. É limite interno. É a vida batendo no teto que a própria pessoa ainda aceita. Napoleão Hill falava muito sobre o poder do que a pessoa repete para si mesma. E aqui isso pesa. Porque você pode até não perceber, mas o dia inteiro está se ensinando como deve ser tratado. Está ensinando à sua mente qual é o nível de vida que parece normal para você. Quando algo dá certo e você pensa: foi sorte. Quando algo dá errado e você pensa: eu já sabia. Quando alguém te elogia e você não consegue receber direito. Quando alguém te trata mal e você ainda arruma desculpa. Quando você vê alguém vivendo o que queria e pensa: para mim nunca funciona assim. Tudo isso vai treinando a sua mente. E a sua mente responde. Ela organiza seu jeito de agir de acordo com o que você repete. Se você passa o dia se tratando como alguém que merece pouco, vai começar a agir como alguém que merece pouco. Vai aceitar pouco. Vai pedir pouco. Vai cobrar pouco. Vai esperar pouco. Vai viver pouco. É duro ouvir isso, mas é verdade. Tem muita gente querendo vida grande com postura de quem aceita a migalha. Quer respeito, mas pede desculpa por existir. Quer dinheiro, mas morre de medo de cobrar. Quer amor, mas aceita qualquer resto. Quer paz, mas continua vivendo em lugares que ferem. Quer crescer, mas fala de si mesmo como se fosse pequeno. Não tem como isso dar certo por muito tempo. Porque a vida acompanha o nível que você aceita. Guarda essa frase. Você aceita pouco porque, no fundo, acha que merece pouco. E enquanto isso continuar verdadeiro, a sua vida vai continuar obedecendo esse limite. Agora vem a pergunta mais importante de todas. Onde, na sua vida, você está aceitando menos do que merece? No dinheiro? No amor? Na carreira? No jeito como falam com você? No jeito como você fala consigo mesmo? No tipo de vida que continua tolerando? Escolhe uma área. Só uma. E olha com honestidade. Sem romantizar. Sem se defender. Sem responder bonito. Onde você está aceitando pouco? Porque o primeiro passo para mudar isso é parar de mentir para si mesmo. Tem gente que já sabe exatamente onde está se diminuindo, só não quer encarar. Sabe que cobra baixo. Sabe que tolera pouco caso. Sabe que continua se escondendo. Sabe que vive abaixo do que pode. Sabe que faz de conta que está tudo bem porque ainda não teve coragem de assumir que merece mais. Mas hoje eu quero te empurrar para esse ponto. Você merece mais do que tem aceitado. E não, isso não é papo de autoestima vazia. É verdade prática. Porque quando a pessoa começa a se tratar melhor por dentro, a vida começa a responder diferente por fora.
Ela para de se vender barato. Para de implorar espaço. Para de aceitar resposta torta. Para de se diminuir antes dos outros diminuírem. Para de entrar na sala já se sentindo menor. Ela começa a se posicionar diferente. E isso muda muita coisa. Agora, tem uma coisa importante aqui. Mudar isso não é olhar no espelho e mentir para si mesmo. Não é fingir que já está tudo resolvido. Não é falar frase bonita sem acreditar em nada. É outra coisa. É começar a se tratar de um jeito novo, antes do mundo fazer isso primeiro. Esse é o ponto que muita gente erra. A pessoa espera a vida melhorar para então se valorizar. Espera ganhar mais para se sentir capaz. Espera ser escolhida para se sentir boa o bastante. Espera o relacionamento melhorar para se sentir amada. Espera o resultado chegar para finalmente se achar merecedora. E assim espera a vida inteira. Só que a vida não costuma confirmar primeiro. Na maioria das vezes, ela responde ao nível que você já aceitou por dentro. Se você se trata como opção barata, o mundo percebe. Se você se trata como alguém que sempre pode receber menos, o mundo percebe. Se você passa a energia de quem se contenta com pouco, a vida devolve pouco. É por isso que a mudança começa antes. Começa quando você decide parar de se tratar como alguém que merece migalha. E essa decisão precisa aparecer no dia a dia. No jeito como fala. No jeito como responde. No jeito como cobra. No jeito como recusa. No jeito como entra num lugar. No jeito como se posiciona quando algo te desrespeita. Você não precisa virar outra pessoa da noite para o dia. Mas precisa começar a romper esse velho acordo com o pouco. Começa simples. Escolhe uma área da sua vida em que você sabe que está aceitando menos do que merece. Depois escreve uma frase simples. Curta. Direta. Sem exagero. Se for dinheiro. Eu não vou mais me tratar como alguém que nasceu para viver apertado. Se for relacionamento. Eu não aceito mais migalha emocional. Se for trabalho. Eu vou parar de me diminuir no lugar onde eu sei o que entrego. Se for autoestima. Eu não vou mais me colocar tão para baixo. Não precisa ser uma frase perfeita. Precisa ser uma frase que corte o velho padrão. Uma frase que bata no lugar onde você sempre se encolheu. E repete. Todo dia. Não como teatro. Como decisão. Porque toda vez que você repete uma verdade nova com firmeza, vai enfraquecendo a mentira velha. No começo pode parecer estranho. Pode parecer que você está forçando. Pode parecer que ainda não encaixa. Tudo bem. O que importa é continuar. Porque, com o tempo, você começa a perceber pequenas mudanças. Você para de abaixar o preço antes da hora. Para de rir quando queria se defender. Para de aceitar tratamento ruim com a mesma naturalidade. Para de deixar a oportunidade passar com desculpa bonita. Para de falar de si mesmo como se fosse pouca coisa. E aí o teto começa a subir. Depois, começa a cair. É assim. Não é de uma vez. Mas é assim. A sua vida hoje não é só o resultado do que você quer. É o resultado do que você aceita. Essa é a verdade. Tem gente querendo vida grande, mas aceitando vida pequena. Querendo respeito, mas aceitando pouco caso. Querendo abundância, mas vivendo com cabeça de escassez. Querendo amor, mas tolerando migalha. Querendo paz, mas continuando em lugar que machuca. Não dá para querer uma coisa e continuar aceitando o contrário. Uma hora você vai ter que escolher. Ou continua se tratando como alguém que merece pouco. Ou começa a subir o nível do que aceita. Porque a vida acompanha isso. Guarda mais uma frase. Você não vai viver mais enquanto continuar aceitando menos. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Você tem mais valor do que demonstra. Mais força do que usa. Mais vida pela frente do que esse teto deixa você viver. Mas isso só começa a aparecer quando você para de defender o pouco. Então começa hoje. Com uma área. Com uma decisão. Com uma frase. Com um corte. Hoje você para de aceitar menos do que merece. Hoje você para de chamar de realidade aquilo que, no fundo,
É só costume de se diminuir. Hoje você para de viver como alguém que sempre cabe no pouco. Por que não cabe mais? Se esse vídeo bateu em você do jeito certo, comenta. Eu não vou mais aceitar pouco na minha vida. Porque esse é o primeiro passo. Tirar isso do silêncio. E se você quer continuar recebendo conteúdo assim, se inscreve no canal. A biblioteca mental existe para isso? Te tirar do limite que você aprendeu a aceitar como normal.